Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ler a partir do 10, amém? A palavra do Senhor diz a seguinte mensagem: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, se alguém dá a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo que já aconteceu, pelos louvores, pelas ofertas que foram te oferecidas, Deus. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos a tua direção, e que tua palavra, Senhor, faça mudança nas nossas vidas. Em o nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, nós até hoje de manhã tínhamos cartazes sobre obediência na igreja. Tínhamos um banner grande ali sobre obediência. O trato era que ficasse até agora à noite, né? Eu não sei se foi o vento que tirou, como é que foi. Caiu. Então, porque era para justamente os irmãos que não puderam estar na semana de oração observasse o que ocorreu. Então nós, na segunda-feira, começamos com a irmã Helenice dirigindo, e ela trouxe reflexão sobre a obediência, sobre as bênçãos da obediência, as maldições da desobediência ou as consequências, exemplos de obedientes e exemplos de desobedientes. E daí nós refletimos que nessa semana nós terminamos sobre obediência, sobre gratidão. Só que estão todos ligados com a temática do ano. E é interessante quando nós pensamos sobre isso. E já na terça-feira a Gracinha trouxe o cone, e todo mundo sabe do cone, né? Do cone sobre a atenção. E ele leva à reflexão da obediência. No trânsito, quando nós vimos um cone, está indicando alguma coisa. E quando nós de longe vemos, precisamos redobrar as atenções. E a palavra de Deus, ela funciona como atenção, como advertência, e ela nos chama a aplicar. E nós, durante toda essa semana, viemos refletir sobre. Na terça-feira tivemos o testemunho da Lígia também. A Lígia, ela viveu a homossexualidade, ela tem um histórico de abuso, ela contou aqui no culto. E ela foi curada do câncer em estado terminal. E ela estava aqui e compartilhou sobre todo o processo dela até chegar à obediência. E como ela teve que aprender a obedecer ao Senhor, até porque ela tinha algumas dificuldades, porque ela culpava Deus por muita coisa. E até aprender a perdoar a si e aprender a perdoar a Deus, ela teve que aprender. Na verdade, Deus não precisava de perdão, né? Ela entendeu que Deus não era culpado, então ela pediu perdão para Deus por culpar Deus. Foi muito maravilhoso. E ela entendeu que
Deus falou para ela claramente que as coisas difíceis que aconteceram na vida dela foi por causa das pessoas que não obedeceram a Deus. E aí na quarta-feira nós meditamos sobre a obediência voltada para o amor, pela fé. Muitas pessoas, irmãos, obedecem a Deus por causa do medo. E aí eu quero começar daqui, que a gente venha refletir sobre a sua obediência. Ela é consequência de quê? Ela é resultado de quê, sua obediência? O que lhe motiva a obedecer? Quando você olha para si como aquele cristão em que o Senhor amou, que ama, que se entregou na cruz. Quando você olha para si como cristão, como que você se avalia na sua caminhada? Nessa questão de a gente querer que o outro faça, querer que o outro seja, querer que o outro pratique, né? Como o Fábio estava falando sobre o evangelho, que muitas das vezes é colocado como o mundo coloca na educação, sobre a concorrência. Como é que você se vê? Eu não queria que você olhasse para ninguém. Eu estou olhando para mim. E eu gostaria que você olhasse para si também. E que, se você pudesse fazer um exercício, esse seja o exercício. Como está a minha vida como um cristão na questão da obediência? Como que Deus pode olhar para mim e como que Ele me vê? Nós estamos em um momento em que Jesus fala aos seus discípulos, e justamente Ele chama a obediência. E você vê interessante, irmãos, em que em nenhum momento o Senhor subjugou, em nenhum momento o Senhor falou como dominador, em nenhum momento o Senhor falou como aquele que vai castigar. Pelo contrário, Ele convida a obediência. E Ele começa com a questão do se, uma condição. Se, no 10, obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Certamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. E é interessante, irmãos, imaginar que a obediência faz com que eu permaneça no amor de Deus. Você quer uma motivação para obedecer que não seja um medo? Permanecer no amor. E ele é interessante, ele está falando sobre a videira. O texto é muito claro quando nós conhecemos Jesus como a videira. E ele fala que o galho, quando está na videira, ele vai dar fruto. E o fruto, ele vai depender do eu permanecer na videira. Ele diz que o fruto, esse galho só não vai dar fruto se ele não permanecer. E aí, como eu permaneço? Obedecendo. Permanecer na videira tem a ver com obediência. A obediência que me vem ao estímulo muito maior, quando ele fala no versículo 14: vós sois os meus amigos. Vós sois os meus amigos. Se, novamente, uma condição, se praticais o que eu vos mando. Interessante, irmãos. Então a obediência, ela vai me fazer permanecer, e ela também vem me convidar a ser amigo de Jesus. E aí eu sempre gosto de frisar isso, né, irmãos? Quem não quer ser amigo de alguém ilustre? Né? Com toda a humanidade do dirigente dessa cidade,
Quem não queria bater uma foto e dizer, olha, o prefeito da minha cidade, né? Quem não queria ter a honra de pegar na mão dele, ter pego na mão dele? Ô, prefeito, tá aqui, nem disseram. Nós convidamos, não foi, irmão? Foi avisado na igreja. A surpresa foi ele ter aparecido aqui. Quem convidou, não sei. Ele veio. E qual é a honra de dizer que você é amigo de Jesus? Amigo do Filho de Deus, irmão. E aí ninguém te coloca medo, irmãos. Não tem inferno aqui. Não tem consequências do pecado. Não tem maldição nenhuma te motivando. Tem uma condição de obediência, e essa condição me dá uma característica. Ela está me dando um benefício, ser amigo de Jesus. Qual é as pessoas quando dizem, por que você é amigo de alguém? Por que fulano é seu amigo? Quais são as classificações que nós temos? Pense aí, irmãos. Conte no dedo. Se você conseguir contar em menos de 1 minuto 5 pessoas na mão, você tem amigos, né? Se você demorar mais de 1 minuto para contar, você precisa rever seus conceitos. Mentalmente, não precisa nem ter o constrangimento. Eu vou compartilhar uma coisa para vocês. Em alguns momentos da minha vida eu chorava sobre quem é meu amigo. Como eu posso dizer de verdade quem são meus amigos? Agora em março fizeram 15 anos que eu pastorei. E durante esses anos de pastoreio eu fui perdendo alguns amigos. Alguns amigos se distanciaram. Eu cheguei a ponto de ter uma amiga que ela chegou para mim e perguntou, como que eu chamo você agora? De Herbert? Eu chamo de Pastor Herbert. Como que eu chamo você? Aí eu pergunto para você, é interessante essa pergunta. Quando alguém, ela está querendo saber se você se ofende. É interessante a pessoa perguntar, porque ela quer saber se eu vou lhe ofender se eu não chamar você. Mas quando uma pessoa faz essa pergunta, não por isso, irmão, mas porque ela sente constrangimento e está subordinada a você. Você também percebe. E então, esses amigos, eles foram se distanciando, foram indo. E eu disse assim, não, eu acredito que como líder eu posso ter amigos. Eu posso ser humano, como Jesus, sendo Deus, se desfez da sua forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, a si mesmo se humilhou e assumindo a forma de servo, estando na forma de servo, se humilhou, assumiu a forma de homem e se humilhou e morreu de cruz, morte de cruz. E hoje nós iremos. Eu achei tão bonita a palavra do irmão Carlos. Memoriar, foi isso? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aí, queridos? Algumas pessoas falam, não, você pode ser meu líder, pode ser meu amigo. Aí pode ser mesmo, irmão. E quando eu começar a contar algumas dificuldades como humano que eu tenho, quando eu precisar dizer que eu tenho lutas com algumas questões, você vai ficar como meu amigo? Vai continuar me vendo como um líder espiritual? E foi indo embora, irmãos, mais. E pior, esses quando viu humanidade, disseram assim, não, eu preciso de uma pessoa mais poderosa que eu para estar me liderando. Esse é fraquinho.
Alguém chegou para mim e disse assim: você tem que parar de falar de você no púlpito. As pessoas precisam ver as suas qualidades e as suas potencialidades, não os seus defeitos. Nossa, é mesmo. Você está perdendo a credibilidade, está falando muito de você. E fui perdendo amigos. E aí algumas pessoas diziam assim: não existe essa história. Pastor é pastor, crente é crente. E eu dizia: é, Senhor. E fui perdendo amigos. Um dia, lamentando a perca desses amigos que tinham caminhado comigo, que diziam que nós íamos crescermos juntos, que nós íamos fazer atividades cristãs juntos, missões juntos, eu disse: Deus, é ruim ser sozinho. Aí você viu aonde chegou a situação, não foi? Deus me levou a pensar sobre Jacó. E um dia um pastor chorando, o pastor Evandro, esse pastor, ele conta um relato de arrebatamento. Ele tem um DVD gravado. Se você procura na internet, pastor Evandro, ele foi arrebatado. Ele conta uma experiência de 24 horas que ele teve com o Senhor, e o que se sucedeu depois desses fatos, inclusive a morte do pastor Francisco, que estava no avião da Gol, que cai. Eles estiveram juntos e experimentaram grandes fenômenos espirituais. Quando o pastor Francisco pedia ao Senhor que antes que morresse, ele visse coisas que aconteceram na igreja durante sua história, porque ele queria experimentar antes de morrer experiências espirituais. E aí o pastor Francisco foi levado a Deus, a se consagrar, a buscar o Senhor, e inclusive ele foi dado como alguém que estava uma pessoa que está em estado vegetativo. Quando acontece alguma doença, aquela pessoa que fica nos hospitais em estado de coma. Ele foi dado como estado de coma, e ele estava tendo a sua experiência. Ele volta, após esse período, ele passou 40 dias de jejum, irmãos. Depois de 40 dias de jejum, ele é levado a esse estado, ele é arrebatado, e o Senhor fala com ele e diz o que sucederia ali. E aí eles vão para uma missão, encontram o pastor Francisco, e eles fazem um trabalho onde o Senhor se manifesta, e o pastor Francisco é levado para o Senhor. E é interessante, irmãos, ele dizia, em um momento ele chora e cita um texto que Jacó fala, que ele estava só, e ele cita que as noites eram frias e os dias eram quentes, e ele chorava a solidão. E aí ele chora a solidão e diz: às vezes a vida de um líder, os dias são quentes e as noites são frias. E ele falando sobre a necessidade de ter alguém. E aí Deus me leva à reflexão depois de alguns anos, e eu queria que você, lendo esses textos comigo, tivesse, irmãos, essa mesma reflexão quando você em algum momento se vê só. Algum momento você dizer assim: quem é meu amigo? Quem eu posso contar? Quem posso verdadeiramente dizer o que eu sinto sem me criticar? Quem eu posso verdadeiramente ser quem eu sou sem achar que eu não sou cristão? Quem realmente pode andar comigo e se orgulhar de ter a minha amizade? E aí, nessa reflexão que eu fazia, enquanto aqueles indo, eu encontrei o texto de João 15:15. Não que eu não tivesse lido, irmão, não que eu não tivesse nunca meditado nele, eu já falei, e isso que eu estou refletindo hoje, em algum momento de algumas pregações, eu citei muito rápido, e eu disse: uma outra oportunidade eu me aprofundo aqui. E hoje Deus me faz
refletir sobre o João 15:15. Ele diz: eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Por que eu tenho vos chamado de amigo? Porque tudo o que eu vi do meu Pai, eu compartilhei convosco. E aí eu olho para o meu Jesus, irmãos, meu Jesus que era para estar nos palácios e está com a multidão. O meu Jesus que era para vestir roupas elegantes e nobres, veste roupa comum. O meu Jesus que não tem aparência de nenhuma pessoa ilustre, que para ser identificado com o povo é preciso ser beijado pelo seu traidor, como o Fábio falou, que toma o pão molhado com ele. E que para ser identificado precisa ser beijado. Aquele a qual eu beijar, esse é o que vocês devem prender. E quando Jesus vem ao encontro de Judas, ele diz assim: amigo. E aí é interessante, algumas pessoas elas se definem como obedientes porque são servos. Eu obedeço porque ele é meu Senhor. Mas ele disse: não, eu estou inaugurando outra coisa, outro momento. Eu ensinei para vocês tudo. Vocês são meus amigos. Tem uma história do filho pródigo. Amém? Todo mundo conhece? O filho pródigo vai embora. Não é assim? Vai esbanjar, gastar o dinheiro do pai. Chega um tempo, o filho pródigo cai em si, porque estava passando grande necessidade, havia gastado todo o dinheiro e tem fome, porque estava havendo uma escassez muito grande. E naquele momento ele só podia comer, ou desejava o que os porcos comiam. E ele caindo em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Agora é interessante que aqui tem um negócio interessante agora, que você vai ver um elo com esse texto. Porque na casa do meu pai, os seus servos comem melhor do que eu estou comendo agora. Na casa do meu pai, os seus servos comem melhor do que eu. Eu voltarei para a casa do meu pai, e eu pedirei para ser pelo menos o seu servo, um de seus servos. E aí ele vai ao encontro do seu pai. E eu não sei, irmãos, pode ser que em algum momento você pode precisar pensar assim: será se meu pai me aceita? Esse hino que nós temos cantado aqui na igreja algumas vezes, meu pai me adotou, hoje sou filho, tem me levado tanto a essa reflexão. Ele volta, de longe seu pai avista e vai ao seu encontro, e ele diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado nem de teu filho, me aceita como um de teus servos. E o pai diz: coloque a capa, dá-lhe o anel, dê um banho e prepara um boi gordo, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Só que aí chega o seu irmão, em que os seus servos estão preparando a festa, e o seu irmão não entra. Não vou entrar aí, porque esse desobediente vai ser festivo, vai ter festa para ele. Então, queridos, até o pai vir e dizer: venha filho,
Vamos festejar a vida do seu irmão, a chegada do seu irmão, a volta do seu irmão. Não, pai. Esse desobediente, que gastou tudo o que tu tinha, e agora o Senhor faz a festa, e eu que sou o teu escravo, tu nunca matou um cabrito para mim, agora tu mata um boi gordo para esse aí, cevado. E o pai diz: filho, o que é meu é teu. Sabe o que acontece, irmãos? Existem muitas pessoas que com Jesus estão na mesma situação. Existem pessoas que não sabem, estão vivendo com o pai, mas estão perdidos dentro de casa. Obedecem, eles vivem como servos, mas eles não se entendem como servos, eles se entendem como escravo. Eles não têm satisfação, eles não desfrutam do que Deus deu para eles não se beneficiam das suas promessas, porque não se sentem participantes daquilo. Eles até obedecem, mas eles não têm a satisfação de obedecer, eles não têm alegria, eles não se alegram, eles não são felizes, porque vivem em obediência, se vê até como escravo. Quem, irmãos, qual é o escravo que tem alegria de ser escravo? O escravo quer o que? Liberdade. O escravo quer o que? Fugir. Vai atrás das histórias, irmãos. O escravo só pensa, irmãos, é interessante, sabe por que a classe escravista do Brasil não se tornou uma classe poderosa? Porque eles não tinham esse pensamento. Sabe o que é que eles pensavam? O que consumiam eles? Fugir e voltar para casa. Só o que consumia eles era isso: fugir e voltar para casa. Eles não pensavam se organizar como classe. Eles não pensavam se organizar e lutar pelos seus direitos. Eles não pensavam isso. Eles queriam voltar para casa. Eles eram consumidos por isso. Por isso que não teve uma grande revolução. Porque os que fugiam iam embora e pensavam só neles mesmos. Até que tinha alguns que lutavam. E esses, porque lutavam, pensaram em si. Esses mesmos que lutaram pensaram nos outros, alguns, né? Nós temos aí alguns que foram e estão registrados na história. Aí o filho volta, que estava no mundo, e diz: na casa do meu pai, melhor é ser um dos seus servos. E aí Deus me leva a uma reflexão, irmãos, muito interessante aqui. Quando alguém tiver a necessidade e tiver que comer comida desagradável, quando alguém pensar que vai comer uma comida que ninguém come, porque é interessante, quem é que pensa que porco come comida boa? Pense aí. Você cria um porco, e o que é que você dá para ele? Me permita aqui contar uma anedota. Tinha um cara que criava porco, e ele dava comida estragada para esse porco. Chegaram os fiscais e viram: o que é que você dá para o seu porco? Damos comida, resto de comida, as pessoas dão e a gente dá para eles comer. Aí multaram aqueles criadores de porcos em um valor tão alto, a multa, que eles tiveram dificuldades. Aí, passaram-se alguns tempos, os fiscais voltaram e perguntaram: o que é que vocês estão dando para o porco agora, para os porcos? Nós estamos dando comida cara, até caviar eles comem agora. Eles bebem o quê? Bebem champanhe. Aí lá os fiscais vieram e multaram os criadores de porcos, na multa mais alta ainda do que a outra, porque diz que estavam estragando comida, dando para porco tanta gente com fome. Passado algum tempo, esses fiscais retornam, e o criador de porco estava balançando numa rede lá,
Aí cadê a gente vir avaliar os seus porcos? Aí estão lá no quintal, lá solto. Solto? É. E o que é que você está dando para eles? Eu não dou comida para eles não. Não dá não. Eu dava resto de comida, vocês me multaram. Eu passei a dar comida boa, vocês me multaram. O que é que você está fazendo então agora? Eu dou R$10 para cada um e eles que se virem. Passando agora, o que é que porco come? Quem aqui pensa que comeria o que eles comem? Exatamente. Deus o livre. E aí ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Sabe o que acontece, irmãos? Eu penso que quando alguém estiver na condição e que vê que no mundo ou distante do pai a comida que lhe oferecer é comida de porco, ele vai lembrar que na casa do pai é melhor ser escravo. Sabe o que acontece, irmãos? Lá no mundo tem pessoas dizendo: eu queria estar na situação que você está. Que às vezes que você não se alegra de ser um obediente, você não se vê como alguém que tenha satisfação e direito a ter direito, que você é livre, que você pode abrir a panela, que você pode comer o que o pai come, e você fica se vendo como um escravo e que não tem direito. E ele disse: na casa do meu pai, um funcionário, um servo ou até mesmo um escravo come melhor do que o que eu estou comendo aqui. Se talvez você não se vê como um amigo de Deus, irmãos, e se você talvez se veja só como um servo que obedece, se alegra, querido. Se alegra e diz assim: Deus, obrigado porque eu sou servo. Porque até mesmo como servo eu tenho o direito de comer o que o Senhor come. No mundo, o que vai restar? Comida dos porcos. E aí, amados, onde está o amigo? Mas eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. E aí ele diz que amigo é aquele que obedece. Você já tem um amigo, irmãos. Você já tem um amigo. Você não terá um amigo. Você já tem um amigo. Você já tem o Filho de Deus que diz: eu quero ser seu amigo. Que ele está indo ao seu encontro. Ele não está ali comprando, ele não está ali convencendo de nada. Ele só está dizendo: eu já sou seu amigo. Você não precisa fazer nada. Você não precisa me convencer de nada. Você não precisa provar nada. Você não precisa me dar nada. Você não precisa me emprestar nada. Você é meu amigo. Sabe aquele amigo que você diz assim: aí, vai provar que é meu amigo? Ah, nessa hora, hein? Ah, você é meu amigo? Então chega junto. Cadê nossa amizade? Quando de nós vai contar com alguém e essa pessoa não pode, essa pessoa não tem condição ou não consegue, mas nós estamos precisando, e a nossa precisão faz duvidar da amizade do outro. Fala assim: ah, cadê amigo nessa hora, né? Onde estão os meus amigos? Todos te abandonaram, Senhor. Jesus já é seu amigo, irmão. Aí foi aonde Deus me confrontou. E eu sou amigo dele? Essa é a grande questão. Deixa eu dizer como é. Irmão Carlos, você é meu amigo. Irmão Aurélio, você é meu amigo. Lando, você é meu amigo. Dixon, você é meu amigo. Aí eu pergunto: os irmãos aí também, viu, irmãos? Eu só estou dando aqui que estão aqui na frente. Viu, Jonas? Viu, Ananias, irmão Gilberto? E aí atrás, Fábio, Ed,
Vocês são meus amigos. A grande pergunta é: eu sou amigo de vocês? Essa é a grande questão. Eu sou amigo de vocês? A grande questão: eu quero que você seja meu amigo, mas eu sou seu amigo? Eu quero que você prove, mas eu tenho provado a minha amizade? Aí Jesus diz assim: sabe como é que você pode provar que é meu amigo? Me obedece. Porque eu já provei que sou seu amigo. Sabe quando? Quando eu morri por você. Porque ele diz assim: que prova é essa? Quando ele fala: alguma prova maior do que essa? Não existe maior amor que esse, em que um amigo dá a sua própria vida pelos seus amigos. Então Jesus já provou, irmãos, que é nosso amigo quando ele deu a vida por nós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: e ele não só provou que é nosso amigo, aí ele provou o quê? Que nos amou quando nós nem amávamos. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu convido você a obedecer, não porque tem medo do inferno, não porque vai para o inferno se não obedecer, não porque tem consequências. Você vai ver na história da igreja, na história dos patriarcas, a consequência da desobediência foram muitas. E a Bíblia ainda diz que se desobedecermos, temos consequências a receber. Eu quero chamar você para ser amigo de Jesus. E quando você tiver uma motivação, você diz: por que você obedece? Por que você obedece, irmão? Porque eu quero provar a Jesus que eu sou o seu amigo. Eu quero ser amigo de Jesus. E eu quero convidar você a baixar sua cabeça e cantar um hino: encontrei um grande amigo. Eu não sei se você sabe cantar, porque você precisa ter aí convivido com algumas pessoas de 40 anos. Eu gosto de falar porque ele tem uma velha guarda dentro dele, né? Baixa sua cabeça, irmãos, e canta com o coração. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Aleluia, Jesus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz.
Você só pode ser feliz.